Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Rezende e estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus e orar juntamente com todos vocês que nos acompanham aí neste canal. Você que não é inscrito neste canal ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque certamente todas as vezes que nós entrarmos nesta plataforma, o YouTube vai te notificar e você vai poder estar nos acompanhando aqui nessa oportunidade. Eu quero estar hoje nessa oportunidade ministrando sobre a fé do profeta Elias. A fé do profeta Elias, no capítulo de número 17 do livro de 1 Reis. Você pode abrir aí a sua Bíblia e acompanhar comigo nesta madrugada de oração, de reflexão da palavra de Deus. E você pode abrir a sua Bíblia e nós já vamos começar a ministrar a palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, nós vamos falar da fé de Elias. Primeiro Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, nós vamos falar sobre a fé do profeta Elias. Eu já vou começar ministrando selecionando alguns versículos para nós estarmos meditando nesta palavra, nesta oportunidade. O texto vai nos dizer assim, sobre a fé do profeta Elias. A Bíblia vai nos falar sobre a obediência da fé de Elias, a garantia da fé de Elias, as provações da fé, o apoio da fé, a prática da fé e a recompensa da fé do profeta Elias. Então, segura aí na sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 17, já o versículo de número 5, e o versículo de número 10, para a nossa reflexão. Diz assim, Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Versículo de número 10, ele diz, Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Essa é a primeira referência que nós encontramos aqui na fé de Elias, mostrando sobre a obediência da fé desse profeta. Todos nós conhecemos essa história e sabemos que aquela região ela estava passando por uma dificuldade muito grande com respeito à água mesmo, a seca. E o profeta Elias ele foi enviado para a casa de uma mulher, uma pobre mulher que estava passando por dificuldades, problemas. Ela não tinha alimento suficiente para enfrentar toda aquela sequidão, E o Senhor ele estimulou ali a fé do profeta Elias para ir até a casa daquela mulher. E esse texto aqui nos mostra justamente duas ocasiões. A primeira é que ele vai para o ribeiro de Querite, e fica ali, ele bebendo da água do Querite, era uma poça de água, e os corvos vinham sustentar-lhes com pão e carne. Depois que, a segunda ocasião do versículo 10, ele vai para Sarepta, uma cidade lá da região de Sidom, lá onde morava essa pobre viúva, que ela não tinha alimento suficiente para enfrentar todo aquele período de sequidão. Cerca de 3 anos e meio sem chuva, então não tinha pasto, não tinha alimento, não tinha colheita, consequentemente as coisas estavam tudo secando, acabando-se tudo, não tinha chuva. E aí a Bíblia nos mostra a fé desse profeta. Ele precisa obedecer, porque a fé do profeta Elias nos ensina que nós precisamos ter obediência a Cristo, obediência a Deus. Ele obedece quando o Senhor disse, vai lá para o ribeiro de Querite, vai lá para Sarepta de Sidom. Então, ele obedece. A fé do profeta Elias nos mostra, primeiramente, que há obediência na fé do profeta. Aí o Senhor, ele dá como garantia da fé, simplesmente, a promessa da sua palavra. Primeiro, ele obedece à fé. Segundo, ele tem uma garantia desta fé que ele obedeceu. E a garantia é as promessas de Deus. Porque às vezes nós queremos obedecer a Deus, mas aí nós queremos algo que nos garanta que nós não vamos passar por nenhum tipo de constrangimento.
E o texto vai nos dizer que o profeta Elias recebe como promessa simplesmente a palavra do Senhor. Ele diz, verso 5, foi, pois, fez segundo a palavra do Senhor. Então ele fez segundo a palavra do Senhor. A garantia da fé desse profeta foi simplesmente as promessas de Deus. Deus tem promessa para as nossas vidas. E às vezes nós estamos só com a promessa. Nós não temos ainda a bênção materializada, concretizada. Nós temos a promessa de Deus. E a promessa era a sua palavra. Ele fez segundo a palavra do Senhor. Então faça segundo a orientação de Deus, a palavra do Senhor para a sua vida. Porque certamente isso é a melhor garantia que nós podemos ter, a fidelidade da palavra de Deus. A garantia das promessas que a palavra de Deus revela aos nossos corações. O texto vai nos mostrar que Elias, ele teve momentos de provações ali na sua fé. A provação da fé do profeta de Deus. Se você ler o versículo de número 7, ele vai nos mostrar que Elias foi provado ali. Ele obedeceu, ele recebeu como garantia as promessas de Deus, mas a sua fé foi provada. O versículo de número 7 vai nos dizer que o ribeiro secou, mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, não significa que quando o ribeiro secar, é que você foi abandonado, esquecido, e que Deus não liga para a sua vida. Deus nos chama, quer que nós o obedeçamos, Ele nos dá a garantia que é as suas promessas, mas Ele em algum momento Ele vai provar a nossa fé. Em algum momento Ele vai provar a sua vida. E o ribeiro secar é a prova de que nem tudo vai correr conforme o programado na nossa mentalidade. As coisas vão concorrer conforme o propósito de Deus. Se Deus queria que o ribeiro tivesse secado, é porque Ele queria levar Elias para experiências maiores, para outros patamares, para outras experiências. E naquela ocasião, a Bíblia diz que o ribeiro secou. Se Elias fosse como qualquer um de nós, ele estaria reclamando, dizendo, Senhor, o Senhor que mandou eu vir para cá. Foi o Senhor que enviou eu para cá, para esse ribeiro, para beber a água deste ribeiro, porque não havia chuva em lugar nenhum, estava tudo seco, quase 3 anos e meio sem chuva. E aí Elias estava ali naquele ribeiro por uma ordem divina. O Senhor disse, desce, vai para o ribeiro de Querite. E agora o ribeiro vai e seca. Se fosse qualquer um de nós, já estaria dizendo para Deus assim, Senhor, o Senhor me enviou para cá para quê? Para morrer de sede? O Senhor me enviou para cá para quê? Para me envergonhar? O ribeiro está seco aí, ó. Mas Elias recebe a orientação de ir para Sarepta. Em alguns momentos, o ribeiro pode secar na sua vida. Não pense que a vida cristã, a vida com Deus, o caminhar com Cristo, é só uma vida de mar de rosas, que não vai ter problemas, que não vai ter dificuldades. E se alguém trouxer esse tipo de evangelho para você, é falso, não é genuíno. Não é um evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você vai a Cristo e todos os teus problemas vão se esgotar, vão se acabar, não vai ter mais problema. Isso é mentira. O evangelho, na nossa caminhada, nós vamos ter momentos desagradáveis, que a gente não entende por que o ribeiro secou, a gente não entende por que as situações estão acontecendo desta forma, mas faz parte do processo, faz parte do propósito de Deus. O ribeiro seca. E quando o ribeiro seca, é a provação da fé de Elias. E agora, como é que ele vai beber água? E agora, como é que vai suceder na vida do profeta de Deus? E às vezes, quando alguma coisa de fora da programação acontece na sua vida, você fica a se perguntar, Senhor, o Senhor me enviou para cá, para esse ribeiro, para quê? O Senhor me enviou para essa cidade aqui, para quê? O Senhor me enviou para essa igreja, para quê? O Senhor me enviou para estar aqui nesse local de trabalho, para quê? O ribeiro está seco, a situação não flui, a coisa não anda. Parece que vai dar certo e aí de repente agora o ribeiro seca. Que situação, Senhor? O Senhor me envia para cá, eu estou debaixo de uma orientação do Senhor. Eu estou na obediência da fé. Eu tenho como garantia as tuas promessas. Mas aqui eu chego e o ribeiro seca. Cadê as promessas? Cadê a fidelidade do Senhor?
Mas ao invés disso, o profeta abre bem os seus ouvidos para receber a orientação de Deus para a sua vida. Então, no momento que o ribeiro secar, não vale a pena você ficar olhando para o ribeiro e achando, quando tinha água aqui era tão bom. Não. Receba a orientação de Deus, abra os teus ouvidos para ouvir, porque certamente Deus quer te levar para um outro lugar, para uma nova experiência. E aí, às vezes, nós ficamos só relembrando do ribeiro seco, só relembrando quando o ribeiro havia água. Então, pare de ficar querendo estar no controle de tudo. Quem está no controle de tudo é Deus. Se ele secou o ribeiro, ele permitiu que esse ribeiro secasse, é porque ele quer levar o profeta para uma experiência mais elevada, para uma situação que ele nunca vivenciou ainda. E de repente, esse ribeiro seca porque, através da vida de Elias, lá em Sarepta tinha alguém que precisava ouvir algo da boca dele. Aí você fica olhando para o ribeiro seco, o desemprego chegou, a situação ficou difícil, a coisa está apertada. Eu não sei o que eu vou fazer diante desse ribeiro seco. Supre aí, Senhor. Mas o suprimento que Deus deu foi uma orientação para ele. O Senhor orientou a vida do profeta. Então, o profeta vai até a Sarepta, a cidade de Sidom ali. Quando ele chega lá, ele encontra uma mulher que está apanhando alguns cavacos para fazer um fogo, cozinhar o último alimento, comer e morrer, nas palavras que ela disse ao profeta. Porque quando o profeta chega ali, ele estava com sede, porque o ribeiro havia secado, ele pede água. Ele fala com aquela mulher e Deus enviou ela para lá, ele para lá. Para que ele disse, eu já ordenei uma mulher viúva que te sustente. E quando ele vai para lá, ele encontra essa mulher lá na cidade de Sarepta. Ele encontra essa mulher apanhando alguns cavacos. Quando ele começa a conversar com essa mulher, a mulher conta a história para ele. A história é triste, uma história constrangedora, uma história de alguém que estava sem esperança. Ela já havia perdido todas as esperanças de vida. Ela disse, eu estou apanhando aqui alguns cavacos para fazer o último alimento, para comermos e morrermos. Ela só tinha ela e um menino. Então a esperança dela era aquele último alimento e só. E ela estava ali para fazer aquele último alimento e a esperança dela é que havia se acabado, ela ia morrer. Ela dizia com as suas palavras, para que comamos e morramos. E aí a gente começa a entender o porquê que Deus nos leva para algum lugar que a gente não entende. O ribeiro seca e Deus te leva para um lugar que você só vai entender quando você chegar lá. Porque tem pessoas passando situações piores do que você. E você fica chorando porque o ribeiro secou. Você fica lamentando porque a porta de emprego se fechou. Você fica lamentando porque a situação está ruim, o ribeiro secou. Você não entende que Deus está querendo te levar para uma Sarepta, onde pessoas estão passando dificuldades maiores do que a sua. E aí você chega lá e começa a compreender o propósito de Deus. Deus está no controle, meu irmão, ainda que o ribeiro esteja seco, ainda que a tua fé esteja sendo provada. O ribeiro secou, ouça a voz de Deus. Abra bem os teus ouvidos para ouvir a orientação do Senhor. Ele vai para Sarepta, chega lá, conversa com aquela mulher, ela conta toda a sua história triste. E quando ela conta toda a sua história triste, Elias, ele faz com que aquela mulher se apoie na palavra de Deus. Quando você abre aí no versículo de número 14, o texto vai dizer assim, do mesmo capítulo 17, versículo 14, o profeta Elias vai dizer para aquela mulher assim, depois de ter toda uma conversa triste que aquela mulher contou, ele diz assim para ela, faze desse alimento que tu tem aí, esse último, primeiro para mim. Eu imagino que aquela criança ficou maluca, diz, não mãe, o senhor vai fazer para esse homem, e nós vamos comer o quê? Mas aquela mulher se apoiou na fé do profeta Elias. E o Elias se apoiou na mensagem que Deus inspirou o seu coração para transmitir o coração daquela mulher. Quando você olha o versículo de número 14, o texto vai dizer assim, depois de Elias ter conversado com aquela mulher, pediu para que ela fizesse um bolo para ele primeiro. Só tinha um último alimento, não tinha como fazer 2 bolos, era um único bolo e acabou-se a história. Mas Elias, depois que a mulher obedece, ele diz assim, verso 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará,
e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Estava aí programado para ficar 3 anos e meio sem chover, mas ficasse 5, 10 anos, 20 anos sem chover. A palavra de Deus para o coração daquela mulher, e não era do Elias, ele não disse assim, assim diz o Elias, não, ele disse, assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da tua botija não vai faltar, até que volte a chover sobre a terra. Deus trouxe ao coração daquela mulher uma palavra de Deus, uma palavra profética, e aquela mulher se apoiou na fé do profeta Elias. As provações vão vir, mas em meio a ribeiro seco, situações difíceis e constrangedoras, há sempre uma palavra de Deus para o nosso coração. Há sempre uma palavra revelada para as nossas vidas. Há sempre uma orientação divina para o nosso coração. Então fica tranquilo, se o ribeiro está seco, é porque Deus quer, através da tua boca, transmitir uma palavra ao coração de alguém que está sem esperança, que está sem ânimo, sem forças, até mesmo para viver. Porque ela estava nas suas palavras dizendo que ia fazer o último alimento, comer e morrer com seu filho. Mas ali chegou esperança para o coração daquela mulher. Assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que volte a chover sobre a terra. Deus não depende da chuva para te abençoar. Se não chovesse, a bênção permaneceria no lado daquela mulher. A morte teve que dar lugar à vida. Se alguém estava na esperança de morte, estava sem esperança de viver, a palavra de Deus entrou ali. A palavra de Deus está entrando na vida de muita gente nesta madrugada. E você pode ser esse profeta Elias. Você pode ser este profeta Elias da geração do século 21. Dessa geração. Quantas pessoas que estão à tua volta, no teu círculo de amizade, que estão enfrentando problemas muito maiores do que os seus. E você está chorando aí porque o ribeiro secou. Você está lamentando aí porque aconteceu alguma coisa constrangedora com a tua vida. Deus está no controle de tudo, rapaz. Deus está no controle de tudo, mulher, homem de Deus. Se levante. Permita que a sua boca seja um instrumento de profecia. Permita que a palavra de Deus saia dos teus lábios como profecia ao coração de alguém que está enfrentando dificuldades, problemas, lutas, tribulações. E você fica lamentando porque o ribeiro está seco, porque a porta se fechou, porque a situação está ruim. Permita que Deus use a tua boca como um profeta nesta oportunidade, como profetisa de Deus. Vá para Sarepta. Tem gente pior do que você. Tem gente passando situações pior do que a sua vida. Não é momento de ficar lamentando aí porque alguma coisa constrangedora aconteceu com a sua vida. Se levante hoje. Seja um instrumento de Deus. Seja um canal de bênção. Pessoas que estão sem esperança, achando que a morte já está se aproximando das suas vidas. Mas você vai chegar lá. Você vai transmitir vida. E vida com abundância. Vida de vitória. A Bíblia diz que Elias chega ali, traz a palavra ao coração daquela mulher e aquela mulher recebe aquela palavra. O verso 15 diz assim: e foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Ela praticou a fé. Ela praticou a palavra de Deus que ela recebeu para o seu coração. Não importa a situação que você esteja vivendo agora. Se você praticar a palavra de Deus, você vai ver o mover de Deus em sua vida. Porque a vida cristã é uma vida de princípios, de padrões. E o padrão estabelecido para a vida é a palavra de Deus. Quando ela recebe a palavra de Deus para a sua vida, o assim diz o Senhor, não era assim diz Elias. O assim diz o Senhor. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que volte a chover sobre a terra. Ela rapidamente praticou a palavra. Ela procurou praticar. Foi ela e fez segundo
a palavra que saiu da boca de Elias. E o texto diz: e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Muitos dias. Não vai faltar suprimento. Não vai faltar provisão. Não vai faltar a bênção de Deus dentro da sua casa. Elias foi para levar vida. Se comeram muitos dias, alguém que estava com a esperança de comer o alimento e morrer, agora ela tinha alimento para muitos dias. Ela tinha suprimento para muitos dias, porque a morte teve que dar lugar à vida. A desesperança teve que dar lugar à esperança ali, porque a palavra de Deus entrou naquele lar. E o texto finaliza dizendo que ela recebeu a recompensa da sua fé. O verso 6 e o verso 16. No verso de número 6, a Bíblia diz: e os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Isso é a recompensa da fé de Elias. Ele ia para o ribeiro, como voltando um pouco atrás, ele foi para o ribeiro, e como recompensa ele bebia da água do ribeiro, e os corvos lhe traziam pão e carne. E a mulher também recebe a recompensa da fé. Olha o que diz o versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Olha a recompensa para a fé desta mulher. Elias recebe a recompensa na torrente do Querite. A mulher recebe a recompensa aqui na cidade de Sarepta, porque aonde há morte, a vida chegou, ela tem que dar lugar. A desesperança, a tristeza, a angústia, quando a palavra de Deus entra, ela muda a história de qualquer ser humano. Permita que a palavra de Deus entre na sua vida nesta noite, nesta oportunidade. E certamente, a recompensa da sua fé será tamanha, que aonde você, com o coração cheio de angústia, cheio de dor, cheio de sofrimento, cheio de tristeza, essa história vai mudar. O texto vai dizer que da panela a farinha não se acabou. Ela disse que tinha um último alimento. Ia comer com seu filho e morrer. Mas da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Elias. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei qual é a situação que você enfrenta nessa madrugada, mas eu garanto para você que a palavra de Deus está entrando na sua vida agora. Se você abrir o seu coração, a palavra de Deus muda essa história hoje. A palavra de Deus traz vida, traz esperança para os corações aflitos. O assim diz o Senhor da Bíblia Sagrada está sendo direcionado a você nessa oportunidade. O assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que volte a chover sobre a terra. Se não chover, não tem problema. Deus não precisa de situações favoráveis para abençoar a nossa vida. Ele precisa que nós abramos o nosso coração para a palavra de Deus. Abra o seu coração para a palavra. Exerça a sua fé como a fé do profeta Elias. A fé deste homem de Deus que mostra para nós aí que foi um instrumento de Deus nos seus dias tão escassos. No dia de tanta idolatria, Elias resplandece como astros no mundo aí, como diz o apóstolo Paulo. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai querido, nesta oportunidade, Senhor, nós queremos, ó Deus, orar a Ti, meu Pai, pedindo ao Senhor que nos dê, ó Deus querido, a fé do profeta Elias. Senhor, que quando o ribeiro vier a secar, não fiquemos, ó Deus, lamentando as situações, ó Deus querido, que querem roubar a nossa convicção, a nossa fé. E roubar até mesmo o propósito de Deus, a direção do Senhor para a nossa vida. Porque existem pessoas em Sarepta
que passam situações piores do que as nossas, meu Pai, piores do que a do profeta Elias. E às vezes ficamos lamentando por alguma situação material, por alguma situação física, Senhor, que nos sucedeu, quando na verdade precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir a Tua orientação, para ouvir a ordem de Deus. Pai, em nome de Jesus, que a nossa boca seja, meu Pai querido, uma profecia para o coração, ó Deus amado, das vidas que estão, ó Pai amado, em situações de vergonha, uma situação de escravidão, uma situação de desesperança, meu Pai. No nome do Senhor Jesus nós oramos e declaramos nesta madrugada, Senhor, a bênção de Deus sobre a vida dos desesperançados, dos desanimados, das pessoas que já perderam as esperanças de viver, Senhor. No nome do Senhor Jesus, trabalhe agora, que a Tua palavra possa estar entrando neste lar, nesta família, e mudando a história desta pessoa, desta família, na autoridade do nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Fica na paz, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, meu irmão, a sua família, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus.